costa oeste da Irlanda tem algumas das paisagens mais bonitas e espetaculares do país. Ela recebe milhões de turistas todos os anos e muitos vão a um dos lugares mais visitados da Irlanda, as falésias de Moher, tempestade, ondas gigantes se formam e arrebentam nas falésias. Um verdadeiro espetáculo. As falésias de Moher não são as mais altas da Irlanda, mas são as mais verticais. Parece que uma criatura marinha gigante mordeu pedaços do relevo. Atualmente, mais de 30 mil aves habitam as falésias, inclusive papagaios do mar e tordas mergulheiras. Situada no Hag's Head está a Torre de Moher. Ela foi construída em 1808 como uma estação de sinalização durante a Guerra Napoleônica. Oferece uma das melhores vistas ao longo das falésias. A Irlanda é repleta de pequenos castelos que representam seu passado turbulento. Muitos estão em ruínas, mas não o castelo de Ballyportry. Ele foi construído no final do século XV e permaneceu ocupado ao longo dos séculos XVI e XVII, até cair em desuso e deixar de sofrer manutenção. Por milagre, suas 4 paredes estavam intactas, mas sem a cobertura, quando a ruína foi comprada nos anos 1960 pelo arquiteto nova-iorquino Robert Brown. Durante uma década, ele pesquisou e restaurou a torre à condição original. Agora ela é muito alugada por famílias que querem vivenciar uma experiência num castelo. Ao sul fica a cidade de Limerick. Ela foi fundada pelos vikings no século X e ampliada pelos normandos depois que eles invadiram a região no século XII. Por volta do ano 1200, um castelo magnífico foi construído no lugar do povoado viking original. Ao longo dos séculos, o castelo foi sitiado e usado como quartel. Nos anos 1990, foi restaurado e transformado em atração turística. Nos séculos XVI e XVII, Limerick costumava ser considerada a cidade mais bonita da Irlanda. Com a abertura para o mar, Limerick se tornou um porto importante, que trouxe riqueza no século XVIII e o atual aspecto da cidade. Mas para muitos, o nome Limerick remete à poesia nonsense criada no fim do século XIX e que supostamente estava associada a poetas locais. Os poemas têm 5 linhas. A primeira, a segunda e a quinta rimam, assim como a terceira e a quarta. Como este trava-língua. Uma moça chamada Eleanor viajava a todo vapor. Um dia, ela foi em frente num caminho diferente e voltou na noite anterior. Mais adiante fica o castelo de Bunratty, que data de mais de 800 anos da era viking. Seu nome, em gaélico, significa Bacia do Rio Ratty, que passa pelo castelo e deságua no estuário de Shannon. O castelo atual encontrar num estado deplorável no início do século XIX. No fim do século, o telhado do salão desabou e parecia ser o fim do castelo de Bunratty. Mas em 1956 ele foi comprado por um nobre anglo-irlandês, com auxílio do governo irlandês. Ele reformou o telhado e salvou o castelo da ruína. Aos poucos ele foi restaurado e em 1960, aberto ao público. O estuário de Shannon é um lugar tranquilo e lindo, mas já foi a pista de pouso de um dos maiores aeroportos civis da Europa. No fim dos anos 1930 e início dos anos 1940, os aviões em terra não tinham alcance suficiente para atravessar o Atlântico. O estuário de Shannon era o último porto do litoral leste para os hidroaviões, e devia ser ótimo avistá-lo entre as nuvens. Um estudo para operações de hidroaviões foi conduzido pelo famoso aviador Charles Lindbergh em 1933, e os voos transatlânticos foram iniciados em 1937. Quando os aviões alcançaram distâncias maiores, os hidroaviões ficaram obsoletos e o aeroporto foi fechado em 1947. Poucas casas irlandesas passaram tanto tempo com a mesma família como o Castelo de Glynn, sede dos Cavaleiros de Glynn durante 7 séculos. O castelo atual foi construído entre 1780 e 1790
Apesar de ser chamado de castelo, na verdade, é uma sofisticada casa de pedra georgiana. Em 1798, grande parte do interior estava concluída, mas infelizmente os Fitzgerald estavam prestes a falir. Então, os pedreiros largaram as ferramentas e abandonaram o castelo. De certa forma, isso manteve Glynn como um belo exemplo de casa rural do século XVIII, relativamente inalterada. O último cavaleiro investiu na compra de móveis antigos e quadros para a casa, além de instalar encanamento, energia elétrica e um telhado novo nos anos 1990. Com a morte do último cavaleiro de Glynn e o custo altíssimo de se manter uma propriedade tão grande, o futuro do castelo é duvidoso e ele foi posto à venda. Continuando para o sul, rumo à costa, encontra-se a cidade de Tralee, que tem esse nome por causa do rio Lee, e é a capital do condado de Kerry. Ela fica no lado norte da península de Dingle, uma rota turística muito famosa que é a próxima parada da viagem. A cidade é mais conhecida pelo Festival Internacional Rose of Tralee, que é realizado anualmente desde 1959 e é inspirado na canção homônima do século XIX. O festival é uma celebração das aspirações, ambições, da inteligência, da responsabilidade social e do legado irlandês de jovens modernas. O rio Lee deságua na Baía de Tralee em Blennerville, que serviu de porto de Tralee, e em 1800 um investidor local construiu um moinho de vento. Na verdade, o moinho de Blennerville foi o mais alto da Europa, com pouco mais de 21 metros. Ele era usado para moer milho para a população local e para ser exportado para o Reino Unido. No entanto, depois de mais de 50 anos de produção bem-sucedida, o negócio foi piorando por causa do advento da energia a vapor, do assoreamento do canal fluvial e da inauguração do Tralee Ship Canal. O moinho acabou caindo aos pedaços e permaneceu assim por mais de 100 anos, até que em 1981 o Conselho de Tralee o comprou. Depois de restaurado à condição original, ele foi aberto ao público. O moinho de Blennerville agora é o único de operação comercial que existe na Irlanda. Mais à frente, fica a Península de Dingle, que é uma rota turística muito procurada por quem quer se maravilhar com as paisagens e os lugares antigos. Ela faz parte da Wild Atlantic Way, que se estende por 2.500 quilômetros ao longo de toda a costa oeste da Irlanda. A paisagem é extraordinária e as praias estão entre as melhores do mundo. Infelizmente, o tempo é imprevisível na Irlanda. Hoje, o dia está lindo, mas costuma chover, com nuvens carregadas vindas do Oceano Atlântico. Com isso, o relevo é verde e viçoso. Não é à toa que a Irlanda é apelidada de Ilha Esmeralda. Mas mesmo com um tempo ruim, a paisagem não decepciona, pois as pessoas podem andar por quilômetros de praias imaculadas. O país é famoso pela simpatia, e em pequenos vilarejos os turistas sempre têm uma recepção calorosa. Esta é uma região Gaeltacht, onde a língua irlandesa é falada por todos, uma área rica em língua, música e dança. Esta parte da Irlanda tem uma flora abundante, com plantas alpinas árticas crescendo perto dos picos e muitas flores litorâneas nas margens arenosas da baía. Nesta bela parte da península, fica o alegre vilarejo de Clohan, no sopé do Monte Brandon, a montanha mais alta da península de Dingle. O nome Clohan significa cabana de pedra, e o vilarejo é repleto de casas de pedra. Muitas são centenárias. O lugar tem muitos pubs tradicionais que servem frutos do mar, acompanhados de música e dança, coisas que os moradores adoram. No último fim de semana de julho, ocorre o Festival de Lughnasadh. Trata-se de um festival gaélico que marca o início da colheita com tosquia de ovelhas, competições de pastoreio canino, dança e saraus de poesia. O ponto alto do fim de semana é a subida do Monte Brandon, com um piquenique no topo. O mundo aos pés, música, poesia e vistas maravilhosas. Brandon Point é um bom lugar para observar aves e a vida marinha da península, ou para quem deseja passear no topo das falésias. O estacionamento fica no penhasco e não é para motoristas nervosos.
O forte vento noroeste do outono conduz aves para esta baía, então é o lugar perfeito para observá-las. Os mandriões grande, pomarino e parasítico aparecem todos os anos, assim como grandes quantidades de cagarra do Atlântico, pardela escura, falaropo de bico grosso e gaivota de Sabine. Mesmo que as aves não estejam presentes, sempre existe a possibilidade de avistar baleias e golfinhos das falésias. No final desta baía protegida, em outra praia imaculada, há uma pequena construção, obviamente muito antiga, mas de origem incerta. Ela recebeu o nome de Oratório de Galarus em 1756, quando foi descoberta por um antiquário que insinuou se tratar de uma igreja cristã do início do século IX. Durante os 2 séculos seguintes, isso foi tomado como fato. Mas em 1970, um arqueólogo argumentou que a construção podia ser do século XII, por causa do formato da janelinha. No entanto, nos anos 1990, o mesmo arqueólogo mudou de opinião sobre a função dela e alegou que o nome Galarus significava casa ou abrigo de estrangeiros, ou seja, peregrinos de fora da península. A discussão continua, mas a maioria aceita a ideia de que esta construção de pedra com formato de barco é uma igreja antiga, muito rara e bonita, feita com pedras extraídas do litoral de Dingle. Ela foi tão bem construída que praticamente dispensou restaurações ao longo dos séculos. Ao largo da costa oeste da península de Dingle estão as Ilhas Blasket. A ilha principal foi habitada até 1953 por uma comunidade que só falava irlandês e que lutava para sobreviver com um declínio populacional. Por fim, eles foram evacuados à força para a Ilha da Irlanda. A ilha permanece desabitada, mas os turistas podem pegar uma pequena barca até este lugar remoto e passar muitas horas ou até o dia todo se maravilhando com a beleza natural e com o que restou de anos de permanência humana. Dunmore Head e Slieve Head, ao longe, são os pontos mais ao oeste da Irlanda. Durante as tempestades, eles aguentam todo o furor do Oceano Atlântico. Em 1982, o porta-contêineres espanhol Hanga naufragou perto de Slieve Head durante uma tempestade. Aqui, a rota da península de Dingle acompanha a costa contornando o promontório, onde existe um memorial em homenagem a todos os pescadores que perderam a vida no mar. Também é um bom lugar para fazer uma pausa e aproveitar as vistas deslumbrantes da costa. Este é um dos 157 pontos de parada ao longo da Wild Atlantic Way, que é uma das rotas costeiras mais compridas do mundo, se estendendo de Donegal, no norte, a Cork, no sul. Do início ao fim, envolve as maravilhas da natureza e a força do mar. Como se vê aqui, a estrada contorna as falésias num passeio emocionante em que cada curva oferece uma nova descoberta. O Oceano Atlântico, com suas marés e tempestades indomáveis, molda constantemente a costa oeste da Irlanda. Ao longo de milhares de anos, criou a bela Baía de Ventry, com sua praia de areia quase perfeitamente curva. Como era de se esperar, a principal cidade da península é a própria Dingle. Ela é uma das cidades mais visitadas da Irlanda e uma das mais encantadoras. Ao longo dos anos, recebeu muitos prêmios. Suas ruas estreitas estão repletas de restaurantes, galerias de arte, lojas de artesanato e roupas de lã tecidas à mão. Como em muitas cidades irlandesas, não faltam pubs, onde os músicos simplesmente entram e se juntam ao espetáculo da noite. Em dias bonitos, as pessoas podem se sentar no porto, comer peixe com batata frita e ver os barcos de pesca voltarem carregados. No século XIX, Dingle era um grande porto pesqueiro, mas sua história não começou aí. No século XI, os normandos transformaram Dingle num movimentado centro comercial de lã, peixe, carne e manteiga. No século XVIII, era um dos portos mais importantes da Irlanda. Agora, a economia de Dingle se baseia em grande parte no turismo, e sua população de 2.500 habitantes aumenta no verão, quando a cidade se transforma num resort litorâneo muito procurado. A viagem segue para o sul, atravessando a Baía de Dingle,
que foi o primeiro lugar que Charles Lindbergh viu durante seu voo recordista de 1927, quando ele foi de Nova York a Paris, atravessando o Atlântico. Do outro lado da baía fica a península de Iveragh, que é mais conhecida pelo Anel de Kerry, que se estende por 180 quilômetros ao longo da costa. O lugar atrai turistas do mundo todo, e não é à toa, pois além de linda, a península é repleta de história. Do outro lado da água está a Ilha de Valentia, que pode ser vista da rota Anel de Kerry. Em sua ponta leste fica Knightstown, um dos poucos vilarejos planejados da Irlanda. O vilarejo foi projetado e construído pelo engenheiro escocês Alexander Nimmo no início dos anos 1840, quando uma pedreira foi aberta nas redondezas. O vilarejo foi planejado em quarteirões, como muitas cidades europeias. Duas das ruas principais se chamam Jane e Peter, em homenagem ao cavaleiro de Kerry e sua esposa, que encomendaram Knightstown. A Ilha de Valentia também teve uma participação especial na história da comunicação, pois foi aqui, neste lugar lindo, que o primeiro cabo telegráfico transatlântico comercialmente viável foi levado até Terra Nova em 1866. O serviço funcionou durante 100 anos, até a Western Union International encerrar suas operações de cabo em 1966. O único acesso à Ilha de Valentia é a ponte de Portmagee, construída em 1971. Foi um infame contrabandista do século XVIII, o capitão Theobald Magee, quem deu nome ao vilarejo. Graças ao formato complexo da costa ao redor da península, o contrabando de destilados, artigos têxteis, chá e tabaco era muito difícil de policiar e, portanto, muito lucrativo. Num dia claro, ensolarado e com um mar calmo, é tudo lindo. Mas quando a névoa e as tempestades chegam, a situação muda de figura e estas falésias ficam assustadoras. Com o tempo bom, é possível chegar à última parada desta viagem, as Ilhas Skellig, localizadas no Oceano Atlântico a 11 quilômetros de Bulloss Head, na Ilha da Irlanda. Estas duas ilhotas rochosas se chamam Skellig Michael e Little Skellig. A menor delas é a Little Skellig, que está fechada ao público por pertencer a um grande santuário de aves. Além de ser a maior colônia de gansos patola da Irlanda, com quase 30 mil casais, também é uma das maiores do mundo e tem importância internacional. Os observadores podem pegar um dos muitos barcos credenciados para ver mais de perto estas aves deslumbrantes sobrevoando as falésias. Esta ilha estéril e escarpada tem 134 metros de altitude e fica a cerca de 1,5 km de sua vizinha maior, Skellig Michael. Com 218 metros de altitude, esta rocha é como uma sentinela protegendo a costa. Então é de se esperar que haja 2 faróis, construídos no lado oeste nos anos 1820. Em 1837, escreveram que os 2 faróis foram construídos com o intuito de impedir que vidas e bens sejam perdidos. É raro um inverno sem naufrágios frequentes e fatais. Nos anos 1870, o farol mais alto tinha sido abandonado e virado ruína. O mais baixo foi automatizado nos anos 1980 e continua protegendo embarcações. Mas a verdadeira importância de Skellig Michael se encontra no topo da rocha,